Hoje estamos continuando uma série de mensagens sobre Jesus e a plenitude da divindade. De uma forma, podemos pensar nisso em termos de uma defesa da divindade dele. Em outro sentido, eu acredito que nós podemos pensar de forma um pouquinho diferente, já que temos tantas afirmações nas Escrituras sobre a divindade de Jesus, ou seja, que Jesus é Deus. Naturalmente, nós esperamos encontrar demonstrações dos atributos de Deus no comportamento de Jesus. E é isso que nós temos observado nessas mensagens, falando sobre a maneira que Jesus demonstra sua divindade, os atributos de Deus. O que nós temos visto nas primeiras mensagens é de ver que Jesus, como eterno Criador e sustentador, demonstra o poder do Senhor. E isso observamos na última mensagem, pensando em três palavras que normalmente são usadas para identificar Deus, ou descrever características de Deus. Cada palavra aqui com a ideia de tudo, que ele é onipotente, ele possui todo o poder, ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares, e onisciente, porque ele tem todo o conhecimento. E o que observamos é que essas características de Deus manifestam em Jesus. Obviamente, quando ele estava em forma de homem, aqui andando na terra, ele não demonstrou totalmente essas características, mas ele deu vislumbres delas aqui, e com certeza no céu ele demonstra perfeitamente todas essas características. Hoje nós vamos continuar vendo mais duas características que ajudam para entender como é Deus. A imanência e transcendência de Jesus. Eu vou explicar essas palavras, porque não são palavras que usamos, talvez, no dia a dia. Mas eu quero iniciar com uma leitura que vem de Isaías 57, um versículo que bem ilustra essas duas ideias, e depois eu vou explicar um pouco mais o significado das palavras. Isaías 57, versículo 15, diz: "Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos." Esse versículo perfeitamente apresenta essas duas ideias. E agora deixa eu explicar o significado das palavras, caso sejam palavras novas, talvez, para algumas pessoas. Imanente e transcendente parecem ser conceitos contraditórios, porque quando falamos dessas ideias, embora esse versículo mostre que as duas ideias se aplicam a Deus, é um pouco difícil para nós compreender como um ser pode ser ao mesmo tempo imanente e transcendente. Por quê? O significado das palavras. Imanente significa habitar dentro ou permanecer dentro. A ideia de estar próximo, de estar envolvido. E assim a ideia é que Deus se envolve com suas criaturas. E nisso nós vamos observar que Jesus, com certeza, se envolve com suas criaturas. A encarnação é exatamente sobre isso. A presença do Senhor aqui na terra, andando como homem no meio das suas criaturas. Mas a transcendência parece basicamente ao contrário. Porque aqui a ideia é que ele está acima. Por isso a palavra sublime de Isaías 57, ou alto, que ele está muito acima, muito superior. Deus existe na eternidade acima da sua criação. Ele não tem as limitações que nós temos de espaço e tempo. E quando falamos sobre Jesus e entendemos Jesus como criador e sustentador do universo, entendemos que Jesus é sublime. Não deve nos surpreender, porque realmente estamos falando de características de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho sobre essas duas palavras e como elas se aplicam claramente a Jesus Cristo. Primeiro, a transcendência de Jesus. O fato de ser sublime ou exaltado ou alto, superior e acima de todos nós. Mesmo durante seu tempo aqui na Terra, Jesus não negou sua sublimidade. Ele estava aqui envolvido, andando entre os seres humanos,
Mas a linguagem que ele usou mostra ainda que ele tem essa característica. Por exemplo, João 8, versículo 24, ele se descreveu como o Eterno. Ele usou a descrição eu sou, que quando estudamos isso antes, observamos que vem do livro de Êxodo, a maneira que Deus, Yahweh, se descreve quando ele fala com Moisés, enviando Moisés ao Egito para resgatar o povo de Israel. O trecho que observamos em Isaías, mais uma vez, frisa exatamente essa ideia, que Deus habita no alto e santo lugar. E quando chegamos no Novo Testamento, encontramos a mesma coisa em relação a Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, diz, o Filho, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos. Jesus está junto com o Pai, nas alturas, alto, sublime, acima de todas as suas criaturas. E assim, essa transcendência de Jesus é uma característica da sua divindade. Nada de surpresa para quem realmente acredita nas afirmações bíblicas sobre a divindade de Jesus. Quando pensamos sobre encarnação, é muito mais fácil ver a imanência de Jesus, que ele chega perto das suas criaturas, porque isso é de fato a função da encarnação, o propósito da encarnação. Para Jesus, Deus, descer aqui, andar entre nós, demonstrar as características de Deus na forma de um ser humano. E observamos isso na maneira que Jesus age em todos os sentidos. Tudo que ele faz aqui na Terra, ou fez aqui na Terra, foi uma demonstração desta imanência dele. Ele andou entre suas criaturas por mais de 3 décadas, tocando, curando, conversando, ensinando, convivendo, chorando, junto com as suas criaturas. Jesus chegou perto. Deus chegou perto na pessoa de Jesus. E observamos isso também quando pensamos sobre a abordagem dos evangelhos e nas afirmações que encontramos ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala justamente sobre esse valor da encarnação de Jesus, que por meio da encarnação de Jesus, nós entendemos que ele compreende a nossa circunstância. Diz Hebreus 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, a nossa semelhança, com todas as condições de um ser humano, passou por essas tentações, sofreu aqui na carne desta maneira. A imanência de Jesus, de ele compartilhar a nossa vida, de ele andar aqui, de ele sentir dores, sentir sofrimento, sentir todas as emoções humanas, isso nos ajuda a compreender como Jesus é compassivo e bondoso. E quando pensamos sobre a imanência de Jesus, isso naturalmente nos leva a focar esses aspectos também do caráter divino. Deus é compassivo e bondoso. Isso é afirmado para nós no Antigo Testamento. Inclusive, eu gostaria de chamar sua atenção para onde aparece essa afirmação. Em Êxodo 34, versículo 6. Deus estava revelando para Moisés a lei de Moisés, o que nós conhecemos como a lei de Moisés, ou a lei que Deus deu para os israelitas, que governou a nação de Israel durante 1.500 anos, até a morte de Cristo na cruz, quando ele deu o Novo Testamento. Mas preste atenção na passagem que estou citando aqui, de Êxodo 34. Se você lembra da história do livro de Êxodo, você vai lembrar que Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ficou 40 dias e Deus revelou a lei. Moisés estava descendo com essas tábuas
quando viu a idolatria que os israelitas estavam praticando no acampamento, os bezerros de ouro que Arão havia feito, e o povo dando honra para imagens feitas com mãos humanas. E Moisés quebrou as tábuas. Depois, ele subiu de novo para receber a lei. E essa citação de Êxodo 34 vem da segunda vez que ele estava lá no monte, onde Deus diz: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Isso foi falado depois daquele pecado terrível dos israelitas com as imagens idólatras. Deus ainda continuou compassivo e bondoso. E mesmo depois do pecado que eles cometeram, pecado que trouxe consequências, houve castigo, mas Deus ainda demonstrou a misericórdia, a compaixão. Deus é compassivo e bondoso. Observamos também, quando pensamos sobre o que ele diz sobre essa característica, quando pensamos sobre a nossa circunstância, percebemos a necessidade disso. Se não fosse pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, pela bondade de Deus, nenhum de nós teria nem um pouquinho de esperança da vida eterna na presença dele. Toda a nossa esperança, expectativa da vida eterna, depende da bondade, da compaixão de Deus. Porque se fosse só a justiça, todos nós, por causa dos nossos próprios pecados, merecemos a pena de morte, a morte eterna. Mas por causa da compaixão dele, nós que somos cristãos temos a expectativa da vida eterna, a graça não merecida, mas demonstrada por Deus, porque faz parte do seu caráter de ser realmente bondoso. Deus demora para se irar, como diz esse versículo aqui de Êxodo 34, tardio em irar-se. Ele é paciente, longânimo. E ainda bem, quantas vezes eu e você temos cometido pecados que merecem a rejeição total de Deus. Mas ele ainda nos deu a oportunidade de nos arrepender. Ainda nos deu vida. O fato que nós estamos vivos hoje é indício da longanimidade de Deus, que ele oferece para nós a oportunidade do arrependimento de coisas erradas, terríveis que nós temos feito. Nós usamos a palavra graça em outros contextos, e essa palavra significa justamente a ideia de Deus estender a sua bondade imerecida aos seres humanos. Não é por mérito próprio. Deus não oferece a salvação para nós porque nós somos úteis, ou bonitos, ou legais. Ele oferece a salvação para nós porque ele é bom. Porque ele é compassivo. A compaixão, a bondade são características de Deus. E por esse motivo, não é surpresa encontrar Jesus demonstrando exatamente essas qualidades. A maior manifestação da graça divina foi demonstrada na vinda de Jesus ao mundo. E nisso, eu quero citar um pouco de João, capítulo 1, porque João inicia seu evangelho diferente dos outros três. Os outros começam até falando de coisas um pouco antes do nascimento de Jesus, ou no caso de Marcos, já pula para o começo do ministério de Jesus, com o batismo dele por João Batista. João não. João começa na eternidade e logo passa da eternidade para a encarnação de Jesus. Quando ele faz isso, ele demonstra para nós na encarnação como Deus pensa, como ele fala, como ele age. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, primeiro capítulo, começando no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo aqui é Jesus. Habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. Ele ainda tem essas características divinas. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Então, a vinda de Jesus tem exatamente esse propósito, de revelar Deus para nós e revelar toda a compaixão e a bondade dele para nós. Jesus, em forma de carne, de ser humano, mostrou essa compaixão. O que nós precisamos entender é que Deus, compassivo e bondoso, andou aqui na Terra, circulando-se entre seres humanos. Demonstrou o verdadeiro amor e misericórdia. Ele fez isso no dia a dia. Os evangelhos mostram Jesus andando de aldeia para aldeia, interagindo com pessoas. E fica evidente que ele não ignorou o sofrimento das pessoas ao seu redor. Quantas vezes Jesus parou para curar alguém? Ou para ressuscitar o filho de uma viúva? Ou quando ele olhou para as multidões, depois de dias acompanhando, ouvindo ensinamentos dele, passando fome, e teve compaixão deles. Como diz Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus era uma coisa evidente no dia a dia da sua interação com as pessoas que ele conheceu. E ele demonstrou isso não somente e nem principalmente curando doenças da carne, do corpo humano, e sim na sua solução ao problema fatal do pecado. Esse é o ponto principal, a missão principal de Jesus. Ele não veio aqui só para dar alguns ensinamentos interessantes, embora os ensinamentos dele são muito mais do que interessantes. Ele não veio aqui somente para dar um exemplo de como viver, muito menos para apenas demonstrar poder de realizar milagres. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E assim, muito mais importante do que essas outras manifestações, coisas que apontavam para a sua divindade, apontavam para a verdade da sua mensagem, é a própria mensagem e a missão de oferecer para nós a salvação. Diz Paulo, em Efésios 4, versículo 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Perdão. Ele diz aqui que nós devemos estender perdão para os outros, mas as nossas ofensas contra Deus, é só Deus que pode perdoar. E Deus em Cristo fez isso, perdoando os nossos pecados. Jesus é a manifestação perfeita da compaixão divina. Deus chegou perto. E embora é importante lembrar, como diz Isaías 57, e vou citar mais uma vez aqui, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A transcendência e a imanência de Deus. Como Isaías falou disso, descrevendo Deus. Paulo fala sobre isso
descrevendo Jesus. E a última leitura que eu quero fazer hoje é essa passagem aqui de Filipenses 2, onde Paulo escreveu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Olha o que ele descreve aqui. Jesus chegou perto, imanente. Mas depois de cumprir a sua missão aqui, ele foi exaltado novamente na presença do Pai, e assim ele tem nome que está acima de todos os nomes. E a única reação sensata da nossa parte é de dobrar os joelhos diante da majestade de Jesus Cristo, o eterno Deus. Ele veio aqui, se fez servo para nos salvar, mas ele hoje reina como o Senhor dos Senhores, merecendo toda honra, toda obediência. Quando ele mesmo afirmou em Mateus 28 que ele tem toda a autoridade, mandou os apóstolos a fazer discípulos de todas as nações, dizendo que eles precisavam batizar as pessoas em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, e que precisavam também ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordena. Nós devemos ter esse compromisso de obediência a todas as coisas que Jesus ensinou, porque ele, como o transcendente, alto, sublime, superior Deus, merece nossa submissão total. A questão não é de analisar os mandamentos de Deus e decidir com quais nós concordamos. A questão é de reconhecer quem falou. E uma vez que nós entendemos a sublimidade de quem falou, nós devemos aceitar e obedecer todas as coisas que ele disse. Não dá para imaginar uma maneira melhor de demonstrar a imanência do transcendente Deus. Vamos nos submeter a ele, porque ele merece nossa obediência total, simplesmente porque ele é Deus.